Vamos lá, a cúpula do Mercosul começa na semana que vem, com os países concentrados, claro, em políticas comerciais e novos acordos. O bloco se reúne diante desse cenário político complicadíssimo, tanto para o continente, mas para o mundo inteiro, mas aqui especialmente sob a sombra do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Além do presidente Lula, estarão presentes Javier Milei, da Argentina, Santiago Penha, do Paraguai, Yamandu Orsi, do Uruguai, Rodrigo Paz, da Bolívia, José Antônio Castro, do Chile e Daniel Noboa, do Equador. Ministros das Relações Exteriores de países caribenhos, asiáticos e europeus também farão parte da cúpula. O presidente Lula ainda não confirmou agendas bilaterais com nenhuma das autoridades. O tema que deve dominar as mesas de negociações é o comércio. O embaixador Philippe Fox Drummond, ao explicar parte das agendas, destacou o andamento de conversas sobre o assunto. Uma coisa importante que a gente tem que ter em mente é que talvez este momento seja o momento mais intenso e denso de negociações externas do Mercosul. A quantidade de frentes que nós temos simultâneas e que estão dando frutos, já, sem paralelo em outras épocas. No momento, o Mercosul já tem acordos em fase de implementação ou ratificação com a União Europeia, com o EFTA, que junta Suíça, Noruega, Liechtenstein, Islândia e Singapura. Canadá, Emirados Árabes Unidos e Vietnã estão com conversas em curso para novos textos. E negociadores devem iniciar conversas com Japão e Reino Unido e retomá-las com a Coreia do Sul. O bloco quer ampliar as parcerias diante do protecionismo dos Estados Unidos frente ao resto do mundo. O presidente americano, Donald Trump, é uma sombra para o Mercosul. O republicano, com a doutrina Donald, busca manter a força do país no continente. Trump já demonstrou disposição para interferir em eleições, como no caso da Argentina, e para usar tarifas visando resultados políticos, como usou no Brasil. Mais recentemente, Trump declarou apoio para o direitista Abelardo de la Espriella na corrida presidencial na Colômbia. But we just the other day we endorsed somebody that El Tigre. They call him El Tigre because he's tough. He's another fighter. I like fighters again, but he won. Bem o que você, bem o perfil e a personalidade de Trump, essa declaração dele. Tiago, por incrível que pareça, depois de 30 anos de Mercosul, toda essa reviravolta que Trump promoveu acabou levando o Mercosul a encontrar finalmente, literalmente, um propósito comum, que é acelerar para fechar esse acordo com a União Europeia para, de alguma forma, proteger o bloco e projetar o Mercosul. Qual a consistência que você enxerga desse objetivo comum, né, de se proteger comercialmente e tentar fechar acordos diante da divergência política que a gente tem no bloco? De fato, o presidente americano ele deu um presente não só para o Mercosul, mas para todos os blocos e países que tinham interesse em avançar com acordos de comércio, de qualquer que fosse esse acordo, complementação econômica, preferências, enfim. E a gente está vendo isso muito claramente de duas regiões, em particular, a Europa e a Ásia, né? Não por acaso são as duas regiões que têm tido maior interesse em fechar acordos com o Mercosul. Soma a eles o Canadá, né, em função das desavenças entre Trump e o Carney, né? Eu diria que é um esforço por parte do Mercosul, ou um efeito, nesse caso, do Mercosul, bastante consistente. Eu acho que, obviamente, as questões políticas domésticas, né, ali no bloco têm o seu peso. Naturalmente, isso acaba repercutindo nas pautas que são tocadas. Eu acho que o fato, como o embaixador Philippe Drummond comentou, o foco estar mais no comércio agora não é uma coincidência, é onde os países conseguem operar, né? Assim, aquele movimento de grandes atos de integração regional que a gente viu há 20, 15 anos, muito mais políticos do que comerciais, isso ficou para trás. Agora o negócio é realmente como endereçar questões objetivas e garantir melhorias para os países, e isso passa pelo comércio, de maneira que é uma questão consistente. E o Brasil é o maior país da América Latina, é a maior economia, obviamente, do Mercosul, e os países do bloco têm total interesse e, de certa forma, total dependência da economia brasileira nesse sentido.
Então, no momento em que a economia global caminha meio de lado, em que há mais incertezas do que certezas, vincular-se ao Brasil, continuar vinculado ao Brasil para tentar ganhos de natureza comercial continua sendo, obviamente, bastante vantajoso, apesar das diferenças ideológicas que possam existir. Lorival, nós estamos em ano eleitoral, claro, o presidente Lula, nesse último ano, ficando mais isolado, deixando de cumprir um papel de líder regional, em função dessa onda direita que vivemos agora na América do Sul. Mas se a gente olha para a administração do Mercosul, especialmente nesses últimos 20 anos, ela teve uma coisa muito mais carregada de ideologia do que pragmatismo. Portanto, me parece um vício dessa dependência ideológica diante da necessidade de um pragmatismo. É meio parecido com o que eu quis saber do Thiago, mas agora trazendo esses elementos da ideologia e do pragmatismo para te ouvir. O quanto você acha que eles vão ser capazes, diante desse novo cenário político da região, de se manter, com essa oportunidade que o Thiago traz, se manter nessa linha do pragmatismo? Eu não estou vendo sinais concretos disso. Existem movimentos na direção de negociar esses acordos todos que foram mencionados, e isso é super bem-vindo e tal, mas o Brasil está deixando de aproveitar o fato de que na caça roçada tem o Javier Milei, que é a favor, né, de derrubar essas tarifas externas comuns. Está deixando de aproveitar como país, porque o governo em si não acredita, é um governo que não acredita no livre comércio, né? Assim, quer apresentar isso como apresentou o acordo Mercosul-União Europeia, que foi lançado no governo Fernando Henrique Cardoso. Eu cobri a cimeira no final dos anos 90 no Rio de Janeiro. Apresentar como um trunfo diplomático e tal, mas assim, não está no DNA do atual governo, né? E mesmo no governo do Jair Bolsonaro, foi muito tímido. Houve um período ali em que era junto com o Maurício Macri, que também tinha essa convicção, mas assim, os dois governos tiveram muito pouca, vou usar a palavra certa, coragem de enfrentar as suas respectivas indústrias, setores que vivem do protecionismo, tanto no Brasil quanto na Argentina. E, de fato, é uma pressão que não é trivial, né? Assim, são setores muito poderosos, que prejudicam os seus colegas, outras indústrias que se beneficiariam da inovação, do barateamento da importação de bens de capital, né, de insumos e tal. Você vai desde a indústria plástica até a indústria de altíssima tecnologia, que é prejudicada por esse protecionismo. Sem falar no agronegócio brasileiro, que é o que é exatamente porque perdeu o protecionismo no governo Fernando Collor. Então, a gente prejudica muito o Brasil. E falando do tema das negociações com os Estados Unidos, as tarifas brasileiras prejudicam muito mais os brasileiros do que os americanos. Mas isso não está claro para a sociedade brasileira. E os governos protecionistas e esses setores protecionistas, eles se beneficiam de uma visão patriótica mal informada, né, assim, de um tipo de orgulho mal informado, assim, de tabus. A gente foi educado com esses tabus e tal. Então, o debate é muito truncado no Brasil e na Argentina. É uma trava ideológica, né, como eu coloquei aqui. Thiago, eu preciso te ouvir colocando aqui a doutrina Donroe, né, no meio dessa história toda, porque a gente sabe que Trump tem uma preocupação muito grande com o avanço da China aqui na América do Sul, e ela realmente chegou com tudo, no Brasil, na Argentina, no Peru, nos outros países. Mas eu não percebi ele dando muita bola para o Mercosul. E isso revela que o Mercosul ainda não tem relevância no cenário internacional, ou é uma coisa específica de Trump e o Mercosul passa, sim, a ser um personagem importante nessa nova reconfiguração comercial?
Talvez menos como bloco, Thaís, porque o interesse do Trump ele está mais nas agendas de maneira pulverizada. Então, você pega, por exemplo, o que os Estados Unidos dizem que é, né, a tentativa de substituição do dólar por outras moedas, que não é bem isso, né? Assim, o que alguns governos da região têm feito, né, por meio do BRICS como plataforma, não é exatamente isso, né? Assim, é transação, mas não é substituição da moeda. Mas, enfim, é o que se vende, né? E tampouco é factível, né, o que o governo brasileiro especificamente está tentando fazer. Então, a gente está longe de ter outras moedas além do dólar como principal moeda de troca, né? Então, são essas pequenas agendas. Agora, para entender efetivamente o que passa na cabeça do Trump vis-à-vis a América Latina, Thaís, a gente tem que entender quem são essas pessoas e grupos que estão por trás. Você tem pelo menos 3 grupos, né? Você tem o grupo ali do que a gente chama de cubanos, né? O pessoal ali da Flórida, que hoje é o grupo mais forte, né, do ponto de vista de política externa direcionada à América Latina. Você tem um grupo do grupo MAGA, que tem os seus interesses na América Latina, não por uma preocupação com a América Latina, mas a América Latina é só mais uma peça num panorama efetivamente global. E você tem o lado mais pragmático, mais econômico, efetivamente, que são as empresas, né? As empresas, o setor econômico que gostaria que a relação fosse uma relação saudável, estável. E o Trump ele tenta apaziguar cada um desses grupos cada dia, né? Então, quem fala mais alto, quem termina o dia falando como presidente, acaba influenciando. No primeiro momento foi o grupo MAGA, esse grupo durante boa parte do mandato anterior do Trump, do primeiro ano do mandato atual, foi que de fato acabou prevalecendo. Hoje a gente vê o grupo dos chamados cubanos, né? Que efetivamente pensam para uma política para a América Latina dominando. Então, mas não existe uma estratégia para a América Latina, para a América do Sul, perdão, especificamente, muito menos para o Mercosul, né? É uma questão muito mais pulverizada, muito mais tática, de maneira que eu não vejo o Trump, por exemplo, se posicionando em relação ao Mercosul especificamente. Acho que são agendas que poderiam vir a partir do Mercosul e menos o bloco de maneira geral. Lorival, só para a gente terminar, eu queria te ouvir especificamente sobre esta cúpula que vai acontecer na próxima semana. Alguma expectativa específica que a gente pode ter? Quais sinais políticos que a gente pode interpretar ou pode esperar de lá? Eu acho que essa cúpula vem num momento de grande tensão na região, por causa de alguns movimentos que os Estados Unidos fizeram e que tiveram bastante aderência de alguns dos governos que estarão presentes nessa cúpula, né? Pensando aqui na Argentina, na Bolívia, no Chile e no Equador, né? Só o Uruguai e o Brasil que estão desalinhados com as políticas do Trump em relação a minerais críticos e em relação à designação de organizações terroristas, né? Então, como você colocou muito bem, é um momento em que o Brasil não está exercendo liderança na região, né? Está um pouco deslocado, um pouco falando sozinho e tal. Então, isso combinado com o ano eleitoral no Brasil, em que o principal concorrente do presidente é alguém que adere a essas teses que eu acabei de mencionar, de todos esses países, então existe um certo estranhamento, uma certa tensão. A relação Milei e Lula nunca melhorou, nunca ficou boa, são os dois líderes do bloco, né? Então é um bloco que está politicamente muito fragilizado. Existe esse driver aí, que são todos esses acordos que estão sendo negociados, e pode ser que por esse caminho aí haja um pouco de convergência e tal, mas a visão que Javier Milei e que Lula têm sobre comércio, que é o ponto central do Mercosul, é absolutamente divergente, e sobre a liderança de Trump também. Então, tem poucos pontos de convergência, na verdade, né? Sim, meio complementar. Tiago, sobrou um minutinho para a sua expectativa específica para a cúpula do Mercosul. Alguma coisa relevante sai de lá, você espera?
Dois pontos, Thaís. Eu acho que o comércio, a ênfase no comércio é o que vem daqui para frente. Você tem hoje uma carteira de negociação comercial muito mais ampla do que a gente teve nos últimos 10 anos e muito mais audaciosa. Então, uma boa notícia para o Mercosul e os países membros, os países associados. E existe uma perspectiva de que diferenças à parte, elas são muitas hoje na América do Sul, a tendência é que haja encontros, né? Então, o Lula, no pessoal, ele tem bom relacionamento, por exemplo, com o Noboa do Equador, ele tem um bom relacionamento com o Penha do Paraguai, está tentando construir isso com outros presidentes, por exemplo, o presidente eleito da Colômbia, que fez um gesto amigável nas redes sociais, e as más línguas dizem aqui em Brasília que o presidente do Chile, Antônio Kast, quer tentar uma bilateral com o Lula também na segunda-feira, o que é um gesto de aproximação. Então, as diferenças existem, as agendas são muitas vezes conflitantes, mas no comércio, pelo menos, existe muito pragmatismo, porque é onde a região tende a ganhar se caminhar junto. Então, eu olharia para aí, né, essa cúpula de segunda-feira.